Bons dias. É bom estarmos juntos mais uma manhã para podermos cultuar o nome do nosso Senhor Deus, o único nome que é digno de toda a honra, toda a glória, de toda a nossa ser, toda a nossa dedicação. Então eu convidar os irmãos a que juntos pudéssemos ficar de pé. Nós vamos iniciar o nosso ato de culto com um cântico que diz: canta ao Senhor toda a terra e céu, poder, majestade, todo louvor seja para o Rei, meu Jesus Salvador. Jesus, nosso Salvador, por isso nós estamos aqui para lhe prestar honras, para lhe prestar culto, para lhe prestar adoração. Então, com o espírito alegre, com o espírito de alegria, vamos cultuar o nome do Senhor Deus. Nada se compara às promessas que nós temos em Ti, Pai. Nós Te louvamos porque Tu és um Deus fiel, Pai. Um Deus que não muda a Sua palavra, Pai. Nós Te agradecemos imensamente o Teu amor para connosco constantemente, Senhor Deus. Nós Te agradecemos porque, de facto, Tu és um Deus paciente, longânimo, Pai, compassivo, misericordioso, gracioso, Senhor Deus. Obrigado porque Tu nunca nos abandonas, Pai. Tu sempre estás connosco, ao nosso lado.
E mesmo nós, Pai, sendo tão imperfeitos, tão pecadores, Pai, Tu nunca te ausentas, Senhor Deus. Por isso, esta manhã recebe este culto que é para Ti, Senhor Deus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, trabalha nos nossos corações, molda-nos, Pai, à Tua imagem, para que nós possamos cumprir cada vez mais o Teu propósito, Pai, e ser obedientes aos Teus mandamentos, Senhor Deus. Nós Te louvamos e nós Te engrandecemos, Senhor Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque através dele nós hoje temos acesso à salvação e obrigado porque através dele nós podemos ser declarados justos, Senhor Deus. Obrigado por esta esperança que não termina. Obrigado porque em Ti realmente nós somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor Deus, fica connosco. Em nome de Jesus nós fazemos esta oração. Amém. Ainda de pé eu ia convidar os irmãos a que juntos pudéssemos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel. Segundo Samuel, no capítulo 22, e vamos estar a acompanhar a leitura do versículo 31 até ao versículo 33. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, do versículo 31 até ao versículo 33. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. O nosso caminho está no Senhor. O nosso Deus é perfeito. E como dizia o versículo 31, quanto a Deus, o seu caminho é perfeito e a sua palavra e a palavra do Senhor é fiel. Então nós vamos continuar a louvar este Deus, que é fiel, o Deus perfeito, o Deus que nos mostra o caminho que nós devemos pisar a cada dia. O próximo cântico que nós vamos cantar diz: não há outra rocha, a rocha eterna, a rocha que é Jesus, a rocha que não muda, que é inabalável. Então, com espírito de gratidão e de alegria, vamos continuar a louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Deus. Nem há Deus como o nosso. Não há outro nome
tudo aquilo que há, tudo aquilo que existe, o único Deus, Criador dos céus e da terra. E o próximo cântico que nós vamos estar a cantar diz-nos que quem é Deus acima do Senhor, quem é a rocha como o nosso Deus. De facto, não há outro Deus, senão este Deus que nós hoje viemos para adorar e viemos para glorificar. Ele dá força, Ele dá proteção, Ele é a torre da libertação para aqueles que confiam no Senhor Deus, para aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Ele dá a salvação. Então, enquanto cantamos este tempo, nós vamos continuar a louvar o nome do Senhor e nós vamos estar a fazer a recolha dos dízimos e das ofertas. E eu pedir ao irmão Pires e ao irmão Bogdan que nos pudessem auxiliar na recolha dos dízimos e das ofertas. Irmãos, tenham a bondade de sentar-se.
Uma vez mais, bom dia. E a quem ainda não tinha visto, bem-vindos. Nós estamos juntos para celebrar o nosso Deus. E quero convidar que possamos abrir as nossas Bíblias em 1º livro de Reis, capítulo 22. 1º livro de Reis, capítulo 22. Estamos a olhar para os reis de Judá. Estamos, ao longo deste mês de junho, a olhar para aquilo que os reis de Judá nos têm para ensinar, o caminho que nós podemos seguir. E olhando para este texto, podemos olhar para os bons legados que trazem vitórias. Jeosafá foi o 4º rei de Judá, o filho do rei Asa, que vimos a semana passada. Este homem chegou ao trono com 35 anos, numa idade que estava longe de ser uma criança, mas também não era um imaturo, ou seja, estava na idade certa. Podemos dizer que o rei Jeosafá começou a reinar com a idade adequada para a tarefa que lhe era exigida. Mas olhemos para o versículo 41. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 41. Até 43. E Jeosafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Jeosafá da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili, e andou em todos os caminhos de seu pai, Asa, e não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Começamos a ver que os bons legados trazem vitórias quando existem bons exemplos a seguir, os bons exemplos do pai. O rei Asa foi alguém que se dedicou, alguém dedicado a servir a Deus, honrando com a autoridade que tinha ao Deus que tem toda a autoridade. Nós temos autoridade no trabalho, nós temos autoridade em casa, nós temos autoridade nas escolas, nós temos autoridades lá, mas honramos ao Deus que tem toda a autoridade. E é isto que o rei Jeosafá faz. O homem que olha para o reinado do seu pai, um homem que aos 35 anos é rei em Judá, ele olha para o pai e vê um bom exemplo a seguir. Olhando para o texto diz, não se desviou deles, mas fez o que era reto aos olhos do Senhor. Nem todos os pais piedosos, repito, nem todos os pais piedosos servem de modelo, de referência para os seus filhos. E nem todos aqueles que recebem uma boa educação espiritual de acordo com a Escritura aproveitam esta importante ferramenta. Também é preciso perceber que nem sempre os pais tementes a Deus são referência para os filhos. Às vezes os filhos vão buscar referências fora, referências afastadas da Escritura. E outros que têm boas oportunidades desperdiçam-nas. Quer isto dizer que a Escritura, a Bíblia nos faz perceber que é importante olhar com muita atenção aos bons exemplos que temos à nossa volta. O rei Jeosafá tinha bons conselheiros, maus conselheiros. Tinha bons exemplos, tinha maus exemplos. Ele olhou para o seu pai e, olhando agora, relendo o texto bíblico, diz-nos, versículo 43, andou em todos os caminhos do seu pai, Asa, e não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Repito, Jeosafá podia ter encontrado falhas, e tinha, no pai. Podia ter ido buscar os erros do pai, porque o rei Asa também teve erros. Mas versículo 43, ele preferiu, ele optou, ele escolheu por seguir aqueles passos que honravam a Deus. Procurar exemplos, bons exemplos à nossa volta. Significa nós estarmos atentos ao que se passa. As pessoas têm falhas, sim. Têm virtudes, então nós vamos querer imitar estas virtudes. São pessoas que nos estimulam a crescer na fé, pessoas que nos ensinam como ser tementes a Deus, então nós queremos seguir estes bons exemplos. E para sermos mais do que vencedores, importa, versículo 43, agir como Jeosafá, atentar para aquilo que de bom
a geração anterior, sejam os nossos pais biológicos ou espirituais, nós olharmos para esta geração e seguir-lhes a fé, imitar-lhes a fé, seguir-lhes os passos, não nos desviarmos deles, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Sejam os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. E esta é uma grande responsabilidade que cada professor da Escola Bíblica Dominical tem. São um exemplo, são o rosto visível do ensino, da credibilidade aos olhos dos seus alunos. Quando nós temos 5, 6 anos, 10 anos, continuamos a olhar para os nossos professores da Escola Bíblica Dominical como pessoas com autoridade, porque nos ensinam a Bíblia. Outros irmãos, que não necessariamente os professores da EBD, que nos deixam um legado como herança, um legado espiritual. E agarrar este ensino, este exemplo, é o que nós queremos nesta manhã. Queremos gerar vitória, olhando para os bons exemplos. Queremos ser mais do que vencedores, tendo a capacidade de perceber, versículo 43, quais são os caminhos retos, para não nos desviarmos deles, aqueles que agradam a Deus. Não nos desviarmos, como fez o Josafá, significa conhecer mais de Deus, significa ler a Bíblia diariamente. Irmãos, eu volto a enfatizar, vamos tirar um tempo devocional em família, um tempo devocional a sós, mas vamos tirar um tempo para ler a Bíblia diariamente. Todos os dias nós precisamos de ler a Bíblia, nós precisamos nos sentir em paz com o nosso Deus e muitas vezes precisamos de ouvir, de ler uma palavra que nos diga, não estás bem, para nos incomodar, mas precisamos de ler a Bíblia. Um povo que não lê a Bíblia é um povo que não conhece o Deus da Bíblia. Pode conhecer este cântico que entoávamos, quem é Deus acima do Senhor. Nós podemos conhecer outros deuses, mas não o Deus da Bíblia. Se não lermos a Bíblia, e o que o rei Josafá fez foi pegar nos bons exemplos do seu pai e fazer agradável a Deus. O conhecimento não nos salva. A fé sim. Então, saibamos ler com os olhos da fé. Saibamos ler todos os dias e aplicá-la diariamente. Nós precisamos de conhecer Jesus, de viver ao seu lado, não nos desviarmos, versículo 43, e creio que esta frase é muito importante para todos nós, não se desviou deles. Não nos desviarmos da melhor companhia que temos, não nos desviarmos de Jesus. Eu vou recordar que o rei Josafá foi contemporâneo, talvez, daquele que seja um dos piores reis de Israel, de Samaria, Acabe. Ele podia ter olhado para o que fez o rei do norte e copiar, mas ele não o fez. Vamos olhar para a vida dos nossos irmãos na fé, não para lhes apontar os erros, não para lhes apontar as falhas, não para identificar os pecados deles, mas para seguirmos os bons exemplos. Recorde-se daquilo que os seus pais, os seus professores, os antigos pastores lhe ensinaram. Recorde aquilo que ouviu na Bíblia, da Bíblia, pela Bíblia. Josafá olhou para o pai, para um bom exemplo. E não adianta nós escondermos daquilo, aliás, a enfatizarmos o que os obstáculos nos colocam, os maus exemplos. Uma pequena aplicação. Vamos ser uma espécie de asa para outros Josafás. Nós temos, não necessariamente os nossos filhos de 4, 5, 6 anos, mas temos pessoas mais novas do que nós, que precisam de um estímulo, de um exemplo, de uma referência espiritual. E eu quero que cada um de nós seja esta referência espiritual. Versículo 43, não se desvie. Não se desvie. E estamos a ler o que Josafá fez, não se desviou dos caminhos do seu pai, e faça tudo o que é agradável a Deus. Josafá, o bom legado dos bons exemplos. Mas, olhando nós para o versículo 43, ainda que possa ser incompleto. Se nós olharmos para a última versículo 44, perdão. Todavia, os altos não se retiraram. Ainda o povo sacrificava incenso nos altos. Ou seja, o próprio rei Asa, que vimos a semana passada, começou bem, acabou bem, mas nem sempre esteve bem.
Não removeu os altares, não removeu os altos, e Jeosafá teve o mesmo comportamento que o pai em relação à necessidade de uma reforma total, da reforma espiritual que era necessária no seu reino. E tal como o pai, o rei Jeosafá falhou em remover todos os altares que serviam de tropeço, todos os momentos, todos os lugares que serviam de tropeço em assuntos espirituais. A natureza dos vencedores está num constante aperfeiçoamento. Aquilo que nós chamamos de santificação. Porque é o Espírito Santo que vai aperfeiçoando a vida dos crentes em Jesus para que sejamos mais semelhantes ao Mestre. Jeosafá olhou para o pai e começou a seguir o exemplo que dele recebeu. Jeosafá viu o que o pai fez e continuou naquela linha de comportamento, naquela linha de governo. Nós queremos desenvolver um caráter mais semelhante ao de Jesus. E então necessitamos de pedir ao Espírito Santo que nos vá aperfeiçoando, que nos vá melhorando. Nós necessitamos de identificar fraquezas, as minhas fraquezas. Eu não preciso que me venham dizer, estas são as suas fraquezas. Eu sei quais são. Eu preciso de as confessar diante de Deus. Eu preciso confessá-las diante de Deus e dizer, Senhor, ajuda-me a remover, e olhando nós para o verso 44, ajuda-me a remover estes altos. Versículo 44, todavia os altos não se tiraram. E o povo ainda queimava incenso, sacrificava e queimava incenso nos altos. Quais são os meus altos? Quais são os altares que eu ainda tenho, que eu ainda permito que atrapalhem a minha santificação? Que impeçam a minha consagração, uma consagração mais eficaz ao Senhor da minha vida. Se olharmos para os versículos que estávamos a ler inicialmente, 41, Jeosafá reinou 25 anos. Estamos a imaginar, nós a cada 5 mudamos de presidente. E termos durante 25 anos o mesmo rei. Quer isto dizer que foi tempo mais do que suficiente para alterar alguns comportamentos, para alterar algumas posturas, mas infelizmente Jeosafá não foi mais além, não deu aquele outro passo. Acomodou-se, dizemos nós. Acomodou-se ao que já tinha alcançado. E atenção, o que ele tinha conseguido não tinha sido assim tão pouco, mas era necessário um pouco mais. E tal como o rei Jeosafá necessitou de que alguém o puxasse, de alguém que o estimulasse a dar um passo mais adiante, também nós necessitamos de avançar para uma semana mais vitoriosa. Semana passada foi a semana da vitória. E esta é uma semana onde nós podemos crescer um pouco mais, onde podemos avançar um pouco mais de acordo com o nosso Mestre, que é Jesus. O nosso Mestre, vamos repetir bem, é Jesus. Não é um bom homem, não é o homem mais popular. O nosso exemplo a seguir é Jesus. Precisamos do Espírito Santo para nos conduzir para uma semana mais vitoriosa do que a passada. Necessitamos pedir ao Espírito Santo que nos sonde e nos identifique e diga, o teu altar é este, remove. O teu altar está a ser este, remove. Estás ainda aquém. Avança um pouco mais. Vence um pouco mais. Há um cântico que nós costumamos entoar que diz, pouco a pouco, em cada dia, Jesus me guia. É crescimento lento, mas estou certo que um dia perfeito eu serei. Não temos a ilusão de ser perfeitos enquanto vivermos aqui. Mas também sabemos que, apesar de alcançarmos esta perfeição no céu, nós temos a certeza de que podemos melhorar todos os dias. Cada dia pode ser melhor do que o dia anterior. E como? Pela ação do Espírito Santo. Pela intervenção do Espírito Santo. Pela liberdade que nós damos ao Espírito Santo de se mover com total liberdade na nossa vida. Precisamos que a nossa vida reflita uma melhora diária, algo que é típico dos vencedores. Eu quero convidar que neste momento possamos orar. Vamos orar. Eu vou pedir que nós possamos silenciosamente confessar, Senhor, meu alto é. A minha debilidade nesta semana que passou foi ou tem sido. Vamos orar.
Senhor, Tu conheces os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Tu nos conheces tão bem. E queremos agora pedir-te que o Teu Espírito Santo nos incomode, que nos mostre o que devemos melhorar, o que devemos deixar, aquilo que ainda não está correto em nós, aquilo que Tu desejas modificar. E pedimos-te que nos tornes mais do que vencedores. Que nós não fiquemos acomodados com as vitórias que já conseguimos, mas que sintamos o prazer, a alegria de ser mais do que vencedores. Remove estes altos, estas fraquezas, estas debilidades das nossas vidas. E pedimos-lo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos olhar então para o texto que diz no versículo 45. E Jeosafá teve paz com o rei de Israel. Nós olhamos para estes legados, para esta herança que traz a vitória, que gera a vitória, mas uma vitória com paz. Judá e Israel, diz-nos o versículo 44, que estavam em paz. Não eram aquilo que nós chamamos dois reinos de irmãos às cabeçadas. Não estavam constantemente em litígio. Não estavam em guerra permanente. O norte contra o sul. Não era uma guerra, não era uma disputa constante de que a fronteira é por aqui, não, é mais acima, não, é mais a sul. Ou seja, não estavam em guerra contínua, mas os caminhos seguidos eram tão distintos. Pelo rei do norte, pelo rei do sul. E um povo que se tornou em dois reinos tinha ali uma quesília, tinha ali uma rivalidade. Versículo 45. O que é que nos diz? Jeosafá esteve em paz com o rei de Israel. E Jeosafá esteve em paz com o rei de Israel. Pesquisando um pouco mais sobre Jeosafá, vemos que o seu reinado foi pacífico, até mesmo com Israel, e ficou marcado por uma estranha aliança militar contra a Síria. É verdade, o rei Acabe quis fizeram uma cimeira norte-sul, Israel e Judá, e estavam bem. Ou seja, começaram a pôr de lado os atritos, as dificuldades, as divergências, e eis que o rei Acabe se recordou que estava em conflito com o rei da Síria e perguntou a Jeosafá: vens tu comigo? Nós, afinal, não somos um só povo, ainda que em dois reinos, ainda que um no norte, outro no sul, mas somos um só povo. Não és tu, meu irmão? Vem combater contra o rei da Síria. E antes daquela estranha aliança, os dois reis, por incrível que pareça, estavam de acordo e decidiram ouvir os profetas, os interlocutores com Deus, para saber se deviam ou não deviam iniciar uma batalha injustificável. Então Acabe chamou 400 profetas, e nós poderíamos dizer, bem, Acabe era um homem temente, era um rei temente, mas não a Deus, porque nenhum destes 400 profetas que ele ouviu era profeta de Deus. E o rei Jeosafá, incomodado, pediu ao rei Acabe que se escutasse uma voz autorizada, a voz de um profeta de Deus. E para o rei de Israel, o profeta naquela altura era um homem desprezível. Era um homem desprezível ao rei Acabe, e eu vou explicar porquê. Nunca tem boas palavras a meu respeito. Não quero ouvir este homem. Sempre que ele fala de mim, fala mal, então eu ouço 400 que ouvem bem. Então, estamos a perceber a diferença entre o rei do norte e o rei do sul. O rei do norte queria ouvir muitas pessoas que falassem bem a seu respeito, que lhe dissessem as palavras corretas, aquelas palavras doces, amáveis, amigáveis. Tu és bom, tu estás a fazer bem. Mas Jeosafá preferiu ouvir o profeta de Deus. E ainda assim, ele fez uma aliança com o rei de Israel. Todos nós queremos viver em paz, mas não a qualquer preço.
Paz não significa ouvir estes porque dizem o que me é conveniente. Paz perdendo a minha relação com Deus. A paz não pode ser conquistada a qualquer preço. E esta paz não estava assente na vontade de Deus, nem na submissão a Deus. Por isso é que o rei Acabe achava que aquele profeta era mau, era desprezível. Estamos a ver a quantidade de vozes. A maioria das vozes não significavam a vontade de Deus. E ainda que Jeosafá tenha sido um bom rei, um homem temente a Deus, também teve os seus momentos menos conseguidos, como esta estranha aliança com o rei de Israel. Ainda assim, o texto diz que houve paz. Houve paz. Não é uma paz igual à que Jesus traz aos vencedores. Não é uma paz igual àquela que Jesus traz à nossa vida. Lembramos o que Jesus disse? Deixo-vos a minha paz vos dou. Não como o mundo vos dá. Mas, quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. Quando Jesus foi ter com Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, o que é que Jesus levou àquela família? Confusão? Conflito? Não. Levou paz. Então, a paz que temos em Jesus não é uma paz de circunstâncias, de momentos. Não é uma paz que é negociada, manchada por perdermos a nossa santificação, a nossa postura. Não a paz que é obtida pelo desprezo por quem fala da parte de Deus. Esta paz que encontramos aqui no texto foi uma paz fruto da misericórdia divina, porque Jeosafá tinha um bom coração. Não fez tudo o que era correto. Ele ter feito uma aliança com Acabe não vinha da vontade de Deus. Ainda assim, Deus permitiu que este homem, que durante 25 anos foi rei em Judá, tivesse paz com Israel. Saibamos nós ir além das intenções, transformar as nossas palavras em atos de fé. Saibamos nós transformar as nossas palavras em atos de submissão e obediência à palavra de Deus. Portanto, fica um bom desafio. Ouça quem fala a Bíblia, não quem fala aquilo que quer ouvir, que é conveniente. E nós, por vezes, somos assim. Dizemos, está bem, estou de acordo contigo, quando não é. Nós temos uma expressão que é passar a mão pelo ombro, passar a mão pelo pelo e dizer que está tudo bem. E foi isso que o rei Acabe procurou. Não quem lhe dissesse a verdade. Nós não queremos este tipo de paz. Mas, terminando lendo o versículo 46 e 47. Quanto ao mais dos atos de Jeosafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá? Também expulsou da terra o restante dos sodomitas que ficaram nos dias do seu pai Asa. Jeosafá herdou do pai a vontade de ser mais do que vencedor. Mais do que vencedor sobre a imoralidade, a corrupção espiritual, moral. Por isso, tratou de expulsar os sodomitas de Judá. Pessoas que tinham sobrevivido à limpeza iniciada pelo seu pai, o rei Asa. E não se trata aqui de uma cegueira ideológica. E esta é a agenda ideológica. Nós ouvimos muito nos últimos tempos a agenda ideológica destes contra estes, daqueles contra os outros. Não. Havia uma necessidade de ajustar as práticas correntes diárias do seu reino à crença expressa em Deus. Havia necessidade, segundo aquilo que nos diz o texto bíblico no versículo 47, da parte de Jeosafá, de ter um reino limpo. Então ele expulsa os sodomitas que tinham escapado ao seu pai. O rei quis e trabalhou para que o seu reinado fosse marcado por uma vitória moral, uma vitória espiritual. Algo que revelasse o que era prioritário para o rei. Quando nós olhamos para o texto bíblico, e peço que mantenhamos as nossas Bíblias abertas, versículo 43, andou em todos os caminhos do seu pai, Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Versículo 47, também expulsou da terra o restante dos sodomitas que ficaram nos dias do seu pai, o rei Asa. Jeosafá
vai das palavras aos atos. E esta vitória, o bom legado que gera a vitória, nós encontramos e percebemos que são vitórias morais, vitórias espirituais. Mas quando falamos de vitórias morais, nós relacionamos com outro tipo de vitórias. São as vitórias da teoria. O perder ou ganhar é desporto. E nós gostamos mais de vitórias efetivas do que vitórias morais. Mas o que o rei Jeosafá conseguiu foi juntar as duas numa só. Os sodomitas tinham aquelas práticas imorais contrárias à lei divina. Por isso, o rei que governava de acordo com a lei de Deus decidiu expulsar da terra todos aqueles devassos imorais. O seu pai deixou um bom legado. O rei Asa começou. Houve alguém que escapou, houve alguém que fugiu, houve alguém que conseguiu enganar, iludir. E Jeosafá, durante 25 anos, teve a oportunidade não apenas de ter paz com Israel, mas também de manter a vitória moral do povo. Jeosafá teve durante 25 anos a oportunidade de limpar nas práticas, no dia a dia, os comportamentos que eram contrários à lei de Deus. A semana passada, na classe da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, falávamos sobre um mandamento. Aliás, com a irmã Celeste falava na terça-feira sobre o mandamento do roubar. E não está ao mesmo nível, em termos de pena, do adultério. Quem adulterar não vai para a prisão. Mas quem roubar, provavelmente irá. Quando nós estamos a olhar para a lei de Deus, nós encontramos que o que é errado de segunda, terça, quarta ou quinta-feira. É errado tanto para uma pessoa de 10 como para 20, 30, 40 ou 60 anos. E o rei Jeosafá está aqui mais preocupado, não em olhar para as franjas, não em olhar para os subgrupos da sociedade, mas está aqui interessado em olhar para todo o reino. Daí, versículo 47, ele ter seguido este legado do seu pai. Uma vitória moral, uma vitória que ele quis que fosse visível, não apenas na teoria. Na teoria, todos os portugueses são iguais. Na prática, sorrimos. Jeosafá começou, versículo 43, a andar nos caminhos que o seu pai lhe deixou, não se desviou deles, e agora versículo 47. Ele vai até onde pode. Também expulsou da terra o restante dos sodomitas que ficaram nos dias do seu pai, o rei Asa. Irmãos, cuidemos da nossa vida moral. Cuidemos de não permitir que as imoralidades nos derrotem, que nos impeçam de vencer sobre aquilo que nós chamamos o normal, o que todas as pessoas podem escolher fazer. Deixar estas práticas fora da nossa vida é uma vitória que coloca a nossa vida num outro patamar. No patamar dos vitoriosos. É uma vitória que Deus nos dá. Eu quero desafiar a que sejamos mais do que vencedores, removendo os altares que ainda existam na nossa vida. Quero desafiar a que sejamos mais do que vencedores, olhando para as nossas vidas e pegando neste tópico, seguindo os bons exemplos que temos, sejam dos nossos pais, sejam de pessoas mais velhas, seja de pessoas que tenham sido uma boa influência para nós. Sermos mais do que vencedores, ainda que algumas práticas estejam incompletas, nós podemos ir um pouco mais além. Vivendo em paz e vencendo moralmente. Eu quero que todos nós possamos viver uma semana assim. Nós vamos agora escutar uma participação e eu vou pedir que nós possamos prestar atenção à mensagem que nos vai ser transmitida com esta letra, com esta música. E quero que nós possamos, que todos nós possamos sentir o desafio de deixar que Jesus reine em nós, que o Espírito Santo nos conduza a esta melhoria, a este aperfeiçoamento gradual durante a semana.
Graça e paz, irmãos. Em Efésios 2, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Que nós possamos, essa canção que eu vou entoar, ela diz que Cristo é o meu viver, é a minha razão de viver. E é por isso que eu canto. E que você possa cantar comigo juntamente, aqueles que conhecerem a graça de Deus. Cristo é meu viver, minha salvação. No meu sofrer, Ele me toma pela mão. Quando estou sem fé, seu poder me põe de pé. Vida me dá, por isso vou cantar. Sua graça preenche o meu coração, sua morte me deu completa salvação. Ele é o meu guia, é minha vida. Meu Deus me protege quando vou lutar, me dá segurança no meu caminhar. Ele é o meu guia, é minha vida. Cristo é meu viver, Cristo é meu viver, minha salvação. No meu sofrer, Ele me toma pela mão. E quando estou sem fé, seu poder me põe de pé. Vida me dá, por isso vou cantar. Sua graça preenche o meu coração, sua morte me deu completa salvação. Ele é o meu guia, é minha vida. Meu Deus me protege quando vou lutar, me dá segurança no meu caminhar. Ele é o meu guia, é minha vida. Vou cantar ao Senhor hinos de louvor. Vou confiante no seu amor, firme no Senhor. Sua morte me deu completa salvação. Ele é o meu guia, é minha vida. Meu Deus me protege quando vou lutar, me dá segurança no meu caminhar. Ele é o meu guia, é minha vida. Aleluia. É minha vida. Jesus é a minha vida. Ele é a minha vida. Obrigado, Senhor.
a minha vida. Aleluia.